A seguir, Hora da Notícia. Foi confirmada mais uma morte por gripe H1N1 em Passo Fundo neste ano, um bebê com 1 ano de vida. Nós vamos falar sobre vacinação aqui no estúdio com a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal da Saúde, Raquel Carneiro. O Projur Mulher e Diversidade da UPF recebeu uma homenagem da Assembleia Legislativa Gaúcha. E ainda a missão de 3 anos de uma jornalista aqui de Passo Fundo, em Moçambique. Hoje é sexta-feira, é 16 de agosto, é Hora da Notícia. Para quem é morador de Passo Fundo, é preciso ficar atento a essa informação. O Hospital Municipal Dr. César Santos ficará fechado para atendimento ao público em razão das obras que estão acontecendo no local. A previsão é de que os serviços sejam normalizados na segunda-feira. O Projur Mulher e Diversidade é um espaço oferecido há 15 anos aqui pela universidade para prevenir e dar assistência jurídica às mulheres e minorias de gênero que tenham sofrido os mais variados tipos de violência. A sua relevância e o seu trabalho na cidade motivaram uma homenagem da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Olha só. O reconhecimento é uma honraria da 55ª legislatura da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul e homenageia o programa de extensão Projur Mulher e Diversidade, realizado há 15 anos pela Faculdade de Direito da UPF. A homenagem foi proposta pelo deputado estadual Edgar Preto, presidente da Frente Parlamentar dos Homens pelo Fim da Violência contra a Mulher. Ele também é um dos líderes do movimento Eles por Elas no Rio Grande do Sul, que busca conscientizar os homens sobre a violência contra as mulheres. É com os homens que nós queremos e precisamos conversar. E o Projur é esta grande referência no Rio Grande do Sul, aqui pela UPF, e que pode, na nossa opinião e a nossa esperança, irradiar para outras instituições de ensino que levem os bons ensinamentos, as boas práticas da UPF também em consideração, e quem sabe a gente, pela educação, que acredito que aqui é uma terra fértil, a gente fazer esse enfrentamento. O programa Projur Mulher e Diversidade completa 15 anos e é inclusive um serviço anterior à própria Lei Maria da Penha. Só no ano passado, o serviço realizou cerca de 4.000 atendimentos e é ativo na prestação jurídica a vítimas de violência, além de buscar pela informação e prevenção desses casos. Isso coroa, um trabalho de 15 anos, onde o projeto foi se transformando de acordo com as demandas da comunidade e que, apesar de nós não termos conseguido um nível de igualdade de gênero a ponto de terminar com a violência contra a mulher, é um programa que vem se mantendo na comunidade e que goza de credibilidade pela seriedade do trabalho que desenvolve. O Projur é referência para instituições de ensino do estado e do país e opera na área de extensão da UPF. Em primeiro lugar, é uma pauta muito importante, principalmente numa região como a nossa, em que a violência doméstica contra a mulher, ela ainda encontra índices muito elevados. Então, a extensão atuando como uma forma de transformação dos territórios se consolida há mais de 15 anos com o Projur Mulher e Diversidade como efetivamente um carro-chefe e, ao mesmo tempo, cumprindo com a missão da própria universidade no apoio dessas pautas sociais que são tão importantes. É uma alegria enorme para nós estarmos nesse momento recebendo essa homenagem de um trabalho tão significativo quanto do Projur Mulher e Diversidade e estarmos recebendo também da Assembleia Legislativa, que nos incentivou muito no momento de implementar o He4She aqui no Estado, em prol da não violência, em prol de uma cultura que fala de igualdade, de diversidade, de igualdade de gênero. Além de Passo Fundo, o Projur também atende as cidades de Sarandi e Soledade, nos campi da UPF.
Para quem busca por atendimento, o Projur, ele abre de segunda a sexta à tarde. Fica no campus 3 da UPF, é na Avenida Brasil, bem em frente ao Teatro Municipal. Outras informações você consegue pelo telefone 3316 8576. E olha, essa semana foi confirmada mais uma morte por gripe H1N1. Um bebê com 1 ano de idade foi o segundo óbito no ano em Passo Fundo. O primeiro, um homem de 30 anos, foi registrado então o óbito no começo de julho. A gente quer falar sobre esses casos e também sobre a importância da vacinação contra a tríplice viral. Bom, com a gente aqui no estúdio, a coordenadora da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde de Passo Fundo, Raquel Carneiro, obrigada pela tua presença. A gente quer começar entendendo e conhecendo os números da gripe em Passo Fundo. Os casos de gripe, na verdade, são comuns, né, durante o ano todo, na verdade. O que acontece é que nesse período há uma intensificação, né, pela questão do inverno, questão sazonal. Então, a gente veio de uma campanha que iniciou em abril, então, com um período bem anterior, assim, à sazonalidade também, que é uma questão que beneficia, então, a imunização e que a população possa estar imune, então, para H1N1 e para os tipos de influenza, porque a vacina que está disponível é uma vacina tríplice. Tem 3 proteção, né, para influenza A, influenza B, e então a gente precisa que o pessoal esteja vacinado. Infelizmente, Passo Fundo não atingiu a meta. Os idosos fizeram o dever de casa por completo, esses sim foram vacinados, mas crianças e gestantes não atingiram a meta estipulada pelo Ministério da Saúde. A gente vê essa procura, então, já dos idosos antigamente, há anos, né, então é uma população que adere muito ao chamado do Ministério, e não acontece com a gestante e a criança, que são uma população que a gente mais se preocupa, né, enquanto questões de saúde, pela comorbidade, também pela questão da imunidade, né, então a gestante está num processo bem interessante, né, de proteção, então até do recém-nascido nos primeiros dias de vida, né, então para estar imune para essas doenças. Durante todo esse período, quantos casos foram suspeitos em Passo Fundo de H1N1? Quantos confirmados? Óbito, a gente já sabe que foram 2, uma criança e um homem de 30 anos. Nesse ano, a gente teve encaminhado, então, pela Vigilância Epidemiológica do município, 111 amostras, né, para o estado, então, de casos suspeitos de influenza, né, e aí, desses 111, a gente teve 12 casos positivos para H1N1 e 1 caso positivo para H3N2. No ano passado, a gente teve, no total do ano todo, 149 amostras encaminhadas, né, sendo que a gente teve 22 amostras positivas. Desse ano, então, do ano de 2018, dessas 22, a gente teve 2 casos de H1N1 e 20 casos de H3N2. Então, a gente vê que a diferença acontece todo o ano, essa período de sazonalidade, o que está circulando, então, por isso que tem que se vacinar anualmente para a influenza. Então, nós podemos afirmar, a partir desses números, Raquel, que o número de casos em Passo Fundo volta a crescer. A gente tem casos de influenza sempre presente no nosso dia a dia. Então, é sempre importante que a população esteja atenta, se prevenindo com a vacina e cuidados básicos de higiene, né? Que é a lavagem das mãos, ambientes ventilados, né? Então, assim que a gente possa estar se protegendo. E em caso de sentir febre alta, né? Tosse, e procurar o atendimento médico, né? Porque aí tem também a questão da medicação, que é bem importante, né? Que é o oseltamivir. E aí é uma medicação que vai poder estar ajudando, então, prevenindo o agravamento desse caso, então, de influenza que possivelmente a pessoa está passando. Existem fatos em comum com relação às 2 mortes registradas por H1N1 em Passo Fundo nesse ano? Na verdade, não, porque a idade é diferente, né? Então, o adulto que veio a falecer, ele usou também a vacina, foi vacinado, e aí tem um período todo de imunobiológico que faz de imunidade da própria pessoa, que precisa reagir, né? E aí depende muito da resposta imunológica da pessoa. E a criança que veio a falecer, ela foi imunizada também, porém ela tinha problemas já respiratórios decorrentes e que também não conseguiu completar o esquema vacinal também para estar imunizada. A gente quer aproveitar a tua presença aqui para falar da vacina tríplice viral que protege contra cachumba, sarampo e rubéola. Não há nesse momento uma campanha acontecendo, mas a vacina segue disponível à população. Sim, a vacina sempre está disponível, né, nas 26 salas de vacina que a gente tem no município.
Então é importante que a população procure, né? Quem não sabe que se foi vacinado, leve a carteira de vacina, cartão SUS, né? Que é importante, ou CPF, um documento para identificar, até porque o sistema ele é nominal hoje, né? E é bem importante que crianças com 1 ano já começam a receber essa vacina. Agora, Raquel, vamos pensar num caso extremo da pessoa que não lembra exatamente se foi vacinada ou não e também está sem o cartão de vacina. Nesse caso, qual é a indicação? O importante é comparecer à unidade de saúde, conversar com a colega, né, o profissional que vai estar lá, o profissional de saúde, que vai saber orientar e esclarecer se realmente a pessoa não recebeu a vacina. A gente vai estar, então, colocando em dia essa situação vacinal, porque é muito importante que a gente tenha certeza que o calendário básico de rotina está feito, né, que aquela pessoa, conforme a idade, ela tenha recebido as 2 doses, então que ela esteja protegida. Até porque esses casos também voltam a reaparecer, não só em Passo Fundo, mas no Brasil como um todo. Hoje a gente já tem a recomendação do Estado e do próprio Ministério que se houver deslocamento de pessoas, então, para São Paulo, né, para o Rio, locais que a gente tem os casos, então, confirmados, né, que as pessoas façam a vacinação para poder fazer esse deslocamento. Né? Até porque já há o registro de surto de sarampo em São Paulo, por exemplo. Exatamente. Por isso é importante a vacinação. Raquel, muitíssimo obrigada e bom trabalho para você. Obrigada. E agora a gente vai falar de Construmóveis, uma das maiores feiras de imóveis aqui na região. Zumara Colucci, qual é a decisão do Sinduscon sobre a feira? Olha, Thaís, o Sinduscon de Passo Fundo e região obteve uma liminar na Justiça para realizar a Construmóveis no Bourbon Shopping. Como a decisão é liminar e cabe recurso, ela só muda se a antecipação de cautela for derrubada. A feira está programada para acontecer de 19 a 28 de outubro. No despacho da decisão da juíza, Ana Paula Caymmi, ela cita que, mesmo que a cláusula 19 do contrato permita ao Bourbon a alteração do local da feira, ela não pode ser exercida de tal maneira a ponto de desequilibrar o contrato, acarretando aí custos de quase R$300 mil para os realizadores do evento. Caso o local não seja disponibilizado ao sindicato, a juíza também estabeleceu uma multa no valor de R$400 mil. A Construmóveis ficou 3 anos sem ser realizada, mas agora vem com muitas novidades. Pelo menos 16 lançamentos serão apresentados nesta feira. A construção civil, Thaís, é um termômetro importantíssimo para se medir a retomada da economia. E só recapitulando, Thaís, o Bourbon decidiu não ceder mais esse espaço e acabou afetando outras 2 feiras. A Feira do Livro, que mudou de local e data, e também a Expo Assisa, que acabou cancelando o seu evento. Zumara, a gente quer falar agora contigo sobre outro assunto. A gente sabe que o sistema penitenciário brasileiro está falido, que o presídio de Passo Fundo está superlotado. Infelizmente, até aí nenhuma novidade. A informação que você tem, essa sim pode trazer uma solução para uma parcela de detentos? Sim, Thaís. Passo Fundo será a 2ª cidade do estado a implantar a Associação de Proteção e Assistência do Condenado, a APAC. Um termo de cessão de uso que transfere o espaço da escola aberta, que funcionou junto ao antigo patronato, foi assinado ontem. A APAC deve começar a captar recursos para a reforma do prédio. A expectativa é que o centro de reintegração entre em vigor no local em 2020, com capacidade para 120 reeducandos. Os centros de reintegração das APAC são destinados a detentos que cumprem penas em todas as modalidades de sistema e oferecem um cumprimento humanizado. E se você ficou interessado aí em saber o que é a APAC, como ela funciona, bom, eu já faço um convite para você assistir o programa Painel de terça-feira, dia 20. A gente vai falar sobre o assunto. O programa começa sempre às 8 da noite, ao vivo, pela UPF TV e Rádio PF, além de poder ser acessado também em plataformas digitais como o Facebook. Então, está feito o convite. Obrigada, Zumara, pelas informações. Bom fim de semana para ti. Até segunda. Para ti também, para todos os nossos ouvintes. Obrigada. Uma história transformadora e que pode inspirar outras pessoas. É o que a gente vai te contar depois do intervalo. A gente vai falar sobre uma missão de 3 anos de uma jornalista aqui de Passo Fundo, em Moçambique.
Amanhã acontece em Passo Fundo a 3ª edição do Mamaço. Vai ser na praça, em frente à Igreja Santa Terezinha, às 2h30 da tarde. Será um momento para trocar dicas e amamentar de forma livre, sem preconceitos. O Mamaço é uma iniciativa mundial para fortalecer o hábito da amamentação. Temperatura em elevação nesta sexta, mas o fim de semana tem previsão de chuva e a temperatura cai novamente, olha só. O sábado será ensolarado em Passo Fundo e não há previsão de chuva, mínima 12 e máxima 25 graus. Já no domingo, o tempo muda, sol com muitas nuvens durante o dia, períodos de nublado com chuva a qualquer hora, mínima 8 e máxima 17 graus. Domingo é dia de parada literária aqui em Passo Fundo, vai ser na Praça Santa Terezinha a partir das 2 da tarde. Entre as atividades vai ter, olha, pintura no rosto das crianças, brinquedos e também a presença das livrarias que fazem parte da Associação dos Livreiros, com venda de livros e também sorteio de brindes, espaço para contação de histórias e shows musicais. Durante 3 anos, a jornalista passofundense Vitória Rosbach participou de uma missão na cidade de Moma, em Moçambique. Ela está de volta e nos conta agora como foi essa experiência transformadora. Eles são recebidos com alegria em um lugar onde todos são bem-vindos. Um povo que oferece o pouco que tem e se abre para receber tudo o que chega. Onde as crianças aprendem a língua portuguesa. E ensinam os ritmos, as danças, um pouco da cultura local. Uma jornalista de Passo Fundo foi até lá para um trabalho voluntário e conta essa história pra gente. Vitória Rosbach, 28 anos, jornalista missionária, passou 2 anos e 6 meses no Moçambique, no leste da África, fazendo missões, fazendo bem, ajudando outras pessoas. Mas será que ela ajudou mais ou foi ajudada? O que mais você aprendeu com eles? Aprendi a ser feliz, com simplicidade, com pouca coisa, sem criar necessidades, sem futilidades. Ressignifiquei o meu conceito de amor, o meu conceito de felicidade, o meu conceito de família. O simples permite uma expressão mais fácil do amor. Precisa menos coisas, precisa menos palavras. O olhar fala, o toque fala, a comida fala, o cheiro fala. E são expressões do amor. Isso me traz à mente a questão da família. É muito diferente daqui? É diferente. Os moçambicanos acreditam que a família ela vai muito além de pai, mãe, esposo, filhos. Os meus tios também são meus pais, as minhas tias também são minhas mães, os meus primos também são meus irmãos e por isso eu não posso deixar nenhum deles em qualquer necessidade. Há um respeito pela organização social e também uma resistência cultural. Os moçambicanos resistem culturalmente e de modo especial o povo Makua, que era o povo que eu convivia, que sempre buscou reforçar na família uma maneira de ser Makua. E como a Igreja Católica chega numa comunidade Makua e se posiciona? A igreja tem uma preocupação muito pertinente, né, com essa comunidade que tem muito pouco tempo de independência. Em Moçambique isso ainda é muito recente e por isso a igreja se preocupa em celebrar, em viver, né, essa fé, em promover a religião católica enculturada, atenta e respeitosa com essa cultura Makua, né? Então isso faz com que nós, missionários, falemos a língua Makua, né? Nos esforcemos para estudar, para aprender. As missas, as celebrações são em Makua. Os cantos são cantados com tambores, com os instrumentos, né, de Moçambique,
Também existem dançarinas que usam os panos locais, as capulanas. Isso sempre tentando fazer com que a fé vai sempre relacionada com a vida e com a cultura do povo. Panos que você trouxe para mostrar para gente. Panos que eu trouxe. Você usou. Sim, são capulanas, né? São capulanas que fazem parte de toda a vida das pessoas. As pessoas usam como saias, como lenço, usam para carregar as crianças nas costas, usam para carregar as coisas na cabeça, usam como toalha no chão, usam para se cobrir quando tá frio. Você falou em tambores, né, nas celebrações. Batuques. Batuques, esse aí você ganhou? Ganhei de presente. De uma amiga, né? Não é industrial, né? Não foi feito por uma empresa. Sim. Foi um animal que foi caçado, uma madeira que foi procurada, foi talhado. Isso deve ter um significado muito maior, né? Para quem usa um batuque desse. É, a expressão da cultura também, né? As músicas que falam da vida, as músicas que falam da fé, as músicas que falam das dificuldades. Sempre, cada ritual tem a sua música, né? Um ritual de morte, um velório, uma batida do batuque que significa que alguém lá longe nasceu, uma batida do batuque que significa que alguém lá no mato está fazendo rito de iniciação. Você falou que aprendeu a língua macua? A língua macua aprendi um pouco, me esforcei. Fala alguma frase pra gente. Foi um dos maiores desafios, assim, né? Mas uma alegria muito grande conversar com as pessoas e ver a alegria no rosto delas por falar macua. Então, nós saudamos as pessoas, né? Ehali, salama, kaehali, makumi, como está a sua saúde, como você amanheceu, a sua casa, como está, todas as pessoas estão bem. Sempre a saudação passa pela saúde, sempre preciso saber, não posso só perguntar se tu tá bem, né? Preciso saber se a tua saúde tá bem e se a tua família tá bem. Isso é importante para eles? Sim. Se o teu corpo não estiver bem ou se alguma pessoa da tua família não estiver bem, você não vai estar bem. A Igreja Missionária tem uma proposta de valorização da cultura e é uma proposta que às vezes consegue ser executada e às vezes também se torna um desafio, né? Perceber como dialoga com essa cultura, com a relação com os antepassados, com a presença dos espíritos dos antepassados. Eles acreditam nisso? Acreditam nisso, sim. Como dialoga também com a poligamia, né? Existem muitos muçulmanos, a presença dos muçulmanos é muito forte, os muçulmanos, eles são polígamos. Então, a organização de fé, a organização da igreja, ela precisa ser atenta a essa realidade, a realidade de cultura e a realidade de sociedade do povo moçambicano. E você, enquanto pessoa, não enquanto missionária que está a serviço de algo, mas enquanto pessoa, como é para você ver de tão perto a miséria, a fome, casas que chovem dentro, casas que não têm telhado, famílias que não têm, talvez, o que vestir? Me gera um compromisso inevitável com as outras pessoas, né? Com aquelas pessoas que estão lá, mas agora com essas pessoas que estão aqui. Saber que existem muitas pessoas aqui também que vivem uma realidade semelhante, né? E depois entender e perceber que isso vem de um sistema que não valoriza as pessoas, de um sistema que não valoriza as relações, que não valoriza a vida, que coloca o dinheiro acima dessa vida. Isso me faz entender que você vai continuar com esse trabalho missionário, seja em outro país, seja aqui em Passo Fundo? De alguma maneira sim, né? Eu acredito que, independente da religião, todos nós somos missionários quando a missão é olhar para o outro que precisa de ajuda. Então, se a missão é católica, se a missão é evangélica, se a missão é espírita, se a missão é de qualquer religião, antes disso ela é uma missão humana, é uma missão que precisa se preocupar com as pessoas, independente da religião, né? E isso também é independente do lugar onde eu esteja, precisa ser uma atitude missionária de promoção da vida em todo o espaço que eu tiver. Muito obrigada por compartilhar a tua história, que presente ouvir essa tua história e poder também mostrar para outras pessoas. Obrigada. E desejo que você cumpra a sua missão sempre que for possível. Obrigada, todos nós. Todos nós. Essas foram as informações de hoje. As nossas principais notícias estão no programa A Semana, é hoje às 11 da noite, amanhã e domingo às 7 horas da noite. O Hora da Notícia volta na segunda-feira. Um ótimo fim de semana para você.